Badam barabada. Mambaridu. Mambaridu. Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um especial aqui do Três Teses. Hoje, com certeza, vai ser muito legal e muito especial. Vocês já vão entender depois que eu fizer a apresentação. Primeiro, vou saudar aqui meus companheiros. Carmelito, como é que tá? Tudo certo, um prazer enorme estar participando desse programa, que é com uma figura que é meu amigo pessoal é ótimo. E de anos, me aguentou durante muitos e muitos anos aí, esse cara, meu. Grande cara. Legal. Mano, como é que tá? Ativa de fazer um grande programa, né, cara? Grande programa. Acho que vai ser bem legal também. Legal. Seguinte, galera, nosso convidado hoje muito nos honra e muito nos alegra com a presença aqui, porque é uma pessoa que assim como nós, vê o futebol para muito além do campo e como um campo de disputas para a transformação social, né? Seja na pauta da democracia, das liberdades, dos direitos humanos. Entende muito o futebol na mesma linha que a gente. Ele é autor dos livros Além das Quatro Linhas e Democracia Futebol Clube, jornalista e escritor Roberto Jardim. Roberto, muito obrigado por participar com a gente, seja bem-vindo. Salve o pessoal dos Três Teses aí, dos ouvintes, né? Estou me sentindo aqui meio com uma pressão em cima de mim, assim, pelos elogios que vocês fizeram aí. Mas vamos lá, vamos fazer um programa bacana falando sobre futebol e política e vice-versa. Elogios merecidíssimos, né, Vicente? Com certeza. Quem acompanha sabe bem, e quem por algum acaso não acompanha, depois a gente vai deixar todos os contatos e tal, os links para materiais na descrição do episódio e vá atrás. Roberto, eu quero abrir te perguntando o seguinte: é muito comum a gente ver, né, um discurso que coloca o jogador brasileiro, o atleta brasileiro em geral, como alienado, ou até em comparação com os outros países da América do Sul. Como é que tu vê essa questão? Tu acha que isso tem alguma procedência em função de uma cultura, uma bagagem política, histórica, ou a pesquisa nos revela que o que existe, na verdade, é um silenciamento do atleta brasileiro? Eu acho que é um conjunto de várias situações, né? Tem a questão da educação, que o brasileiro não tem na sua cultura geral, não só jogador de futebol, jornalista, médico, todas as profissões, não tem essa coisa do engajamento, da consciência de classe, né, da onde vem, ou até profissional mesmo, né? Acho que é uma questão muito, muito cultural, assim, que vem da escola. A gente não é ensinado a pensar, não é ensinado a pensar a área de humanas, assim, né? Esses dias eu estava vendo um comentário de um amigo meu sobre um fato que aconteceu aí com um médico, e o cara comentando, bom, o médico é uma formação que exige inteligência, né? Anos e anos e anos de faculdade, coisa, mas muitos deles chegam lá, depois de formado e de anos de profissão, eles não têm uma consciência humana de ver coisas como, por exemplo, acreditar que a eleição americana foi fraudada. Ou seja, é uma questão de educação que vem lá da base, da escola e coisa. E aí também entra outra questão, que é a profissão, né? O jogador de futebol que está em time de ponta, seja Série B ou Série A, ele tem um comprometimento com resultados e coisas assim, e treinos, né? Que tira o foco de outras situações, né? E, ao mesmo tempo, tem a questão da bolha formada em torno de cada jogador, né, hoje em dia, né? Cada jogador, desde a base, já formam ali um empresário, um parça que vai trabalhar com ele, coisa assim, que acaba isolando ele do resto do mundo. E isso acaba fazendo com que ele não veja certas situações, né? Claro, isso não é para todos, não são todos os jogadores que são assim, né? Existem jogadores que saem dessa bolha, né? Mas eu vejo, assim, pelo menos essas três situações assim, que acabam fazendo com que o jogador não vá além das quatro linhas, né? Acaba ficando quando vai, faz aquela coisa assistencialista, né? De ajudar a antiga comunidade, assim, mas uma coisa bem básica, né? Só de colaborar, da alimentação, coisas assim, não vai um pouco além, assim, de questionar o porquê que ele tem que fazer isso, né? Existe essa bolha, né, em cima do jogador desde a base,
E eu acho que isso aí reflete, porque começa da base, as referências que ele começa a ter são diferentes, inclusive, da vida dele, né? Que ele começa a ter referência, que ele começa a frequentar lá a casa do empresário, com dirigentes, e ele realmente... e eu não estou condenando isso, porque até é uma coisa normal, mas ele acaba esquecendo as próprias origens, né? Tu não acha que tem muito disso, porque ele começa muito cedo, né? Porque ele praticamente não estuda, daí ele começa a jogar futebol, já vem um empresário e encosta. Esse empresário começa a dar coisas para a família dele, começa a tirar ele um pouco daquele ambiente da família dele e levar para o mundo nele, né? Um mundo de pessoas já com posses e tal, e ele começa a adquirir esse tipo de personalidade, a personalidade do empresário dele, né? Sim, com certeza, tem essa questão aí, né, que acaba afastando o jogador da sua classe, né, da sua coletividade, coisas assim, né, mas eu acho que o principal de tudo é a questão da educação, né, que a gente vê, assim, por exemplo, jogadores da Argentina, do Uruguai, do Chile, onde o sistema educacional, apesar de já bem deteriorado hoje em dia, ele tem uma profundidade bem diferente, né? Que a gente vê que até o Messi, jogador que está há anos longe da Argentina, ele tem uma consciência social dentro da Argentina que é incrível, né? Ele já fez campanha para as Madres de Maio, esse tempo teve uma revista que é de moradores das favelas de Buenos Aires, que entrevistou o Messi. O Messi fez umas mensagens fantásticas ali, sociais, sabe, falando sobre política, sobre educação, cultura, né? Ou seja, o cara que foi formado, ele saiu de Rosário cedíssimo, né? E mesmo assim ele tem essa base, né? E que aqui a gente não vê. Mas ao mesmo tempo eu queria frisar uma coisa que o Mano falou, que não dá para cobrar, né? E realmente não dá, a gente não pode cobrar engajamento de ninguém. Porque como o Juca Kfouri diz, né? O Juca Kfouri, que é autor do prefácio dos 2 livros que eu escrevi, né? Ele sempre fala que a gente não pode cobrar heroísmo com pescoço alheio, né? Eu acho que realmente a gente não pode cobrar. A gente tem que mostrar os exemplos dos que fazem, né? Agora, cobrar dos que não fazem, acho que não é legal. Perfeito. Roberto, me diga, vamos retroceder um pouquinho. Eu gostaria que tu contasse para nós e para os ouvintes como é que é o teu processo criativo. A gente trabalhou muito tempo junto. Roberto é daqueles caras que meus colegas de podcast, eles me acompanham no Twitter, Roberto. Teve o pé frio de me acompanhar pessoalmente, ou seja, os discursos e o lado político era muito mais em cima de ti do que em cima deles. Como é que tu, de onde é que tu tirou a ideia e como é que tu faz o teu processo para terminar um livro desse? Como é que funciona para ti? Bom, a coisa que surgiu em 2015, tá? Eu já tinha, quando eu fiz faculdade, eu comecei e descobri livro, reportagem, eu tinha ideia de um dia escrever livro, reportagem. Né? Mas como é uma coisa, fazer um livro, reportagem de um assunto só, ou uma extensa reportagem, sei lá, uma biografia, né, ou um assunto específico, né? É muito trabalhoso, exigiria anos de pesquisa e coisa assim, e eu trabalhava, como tu sabe, eu trabalhei 20 anos no Grupo RBS, né, de 94 a 2014, né, e aí tu não tem muito tempo além disso, né, daí tem, tipo, família, filho, coisa assim, né, e aí quando eu saí em 2014, eu comecei a procurar o que eu vou fazer, né, comecei a trabalhar como assessor de imprensa, mas eu não queria deixar a reportagem de lado. Então eu comecei a produzir material, começava a procurar pauta, coisa assim, né? E aí surgiu, antes de eu ser demitido, tinha surgido o impedimento.org, né? Aí eu peguei uns textos meus e ofereci para eles. Eles publicaram um texto meu lá, tá? Aí anos depois, no final de 2014, acho que se não me engano, eles terminaram e lançaram o Ponteiro Esquerdo. E aí eu comecei a procurar, era 2015, eu ia fechar ali 40 anos do primeiro título do Inter, né, de 75. Eu comecei, lá por março, por aí, eu comecei a procurar material para fazer uma grande reportagem sobre o título do Inter. Né, os 40 anos. Eu falei com o Daniel Cassol, falei, o que tu acha? Tal. Vai fazendo aí, tipo, quando estiver pronto, tu nos mostra, a gente vê se a gente publica. E aí, pesquisando o material, né, eu descobri uma história, uma placar de 79, que eu procurando no Google, né, eu achei várias, encontro lá revistas inteiras, né, toda PDF. Achei uma placar de 79 que era sobre o título de 79, né? Daí tinha a capa ali falando do título e tal, e tinha uma chamadinha no canto assim,
a camisa do Corinthians que salvou 5 vidas no Chile. Eu, pá, que baita que chamada, né? Legal, né? Aí eu fui ver o que era. Aí contava a história, era o texto escrito pelo jornalista Humberto Quinjô, que é um jornalista paulista. Contava a história de como ele, exilado no Chile em 73, teve que se esconder, entrar numa embaixada, né, que começou a ser perseguido pela polícia do Pinochet. E nessa embaixada ele tinha uma camisa do Corinthians, né, que era uma camisa número 2, usada pelo Zé Maria 1 ou 2 anos antes, se eu não me engano. E ele usou aquela camisa para trocar pela vida de 5 pessoas. Né? Aí achei aquela história fantástica. Né? E aí, Que loucura, hein, cara? Eu comecei a pesquisar para ver se alguém tinha escrito alguma coisa a mais sobre isso. Né? Aí achei uma nota numa placar em 1980 falando da repercussão que a DINA, a polícia política chilena, estava investigando a história e tal, e depois só matérias assim de algum evento jornalístico em que o Quinjô tinha participado e contava de relance a história. Né? Aí eu pensei, vou tentar contar essa história. Procurei o Quinjô, encontrei ele, conversei com ele, marquei uma entrevista, acho que eu falei com ele umas 3, 4 vezes, né, para pegar a história toda. Aí comecei a tentar ir um pouquinho além, né? Daí eu perguntei para ele, como é que a camisa chegou para ti? Em 1973, ele tinha saído do Brasil em 70, tá? Por causa ele era jornalista recém-formado em 67 e tal, trabalhou num jornal que foi fechado pela ditadura e aí ele começou a ser perseguido. E aí o advogado dele vazou para ele, olha, o juiz do caso me disse, ó, a única coisa que ele não consegue fazer para ti é te evitar que tu seja torturado se tu for preso. Aí ele fugiu, né? Aí ele foi pro Chile e o irmão dele, que era corintiano que nem ele, e é jornalista que nem ele, que é o Celso, mandava para ele com frequência camisas do Corinthians. Ele ia nos jogos, pegava e mandava. Aí essa camisa ele tinha recebido, foi num clássico Corinthians e Palmeiras, acho que de 72, se eu não me engano. E a camisa chegou para ele e ele ficava com ela um tempo, depois dava de presente para alguém. Né? E aí ele me contou a história, eu falei com o Celso me confirmou a história, contou como é que foi, né, tudo isso. Aí eu entrei em contato com pessoas no Chile, né, para pegar a história, tentar pegar a história por lá. Né, falei com um padre que ajudou na fuga, né, que ele disse, não posso entrar em detalhes, porque tem eu não tenho registro, porque não se podia guardar registro nenhum. Né, se a polícia, os carabineiros ou o exército, marinha, aeronáutica pegassem algum registro, os padres estavam ralados, né, iam ser presos, torturados. Né. Então eles não tinham registro nenhum, mas ele confirmou que ele trabalhava levando presos políticos para as embaixadas e coisas assim, né? E aí eu consegui várias informações a mais do que a história que o Quinjô tinha contado. E aí eu publiquei no Ponteiro Esquerdo em agosto de 2015. Essa matéria eu levei acho que uns 4 meses para escrever ela. Até ali tinha sido o material mais longo que eu tinha levado. Né? Aí essa reportagem, o Juca foi minha fonte também, ele deu uma opinião, e essa reportagem o Juca colocou no blog dele, né, o link para o Ponteiro Esquerdo e tal, e aí ela ganhou visibilidade, né? Deu, assim, em 2 meses deu mais de 10 mil acessos na época, que era o recorde do Ponteiro Esquerdo, não sei como é que anda agora, né? Aí o Flávio Gomes da Fox, na época ele não era da Fox e também não era da rádio que ele está agora, ele era da Transamérica, ele me chamou para dar uma entrevista, né? E daí eu falei da história e tudo, e isso aí chegou num professor de literatura da Universidade de Santa Maria, que é colombiano e tem uma editora chamada Vento Norte Cartoneiro, que é um movimento de literatura que faz livros a preços bem baratos. Agora está 15 pila o livro, né, os livros dele. Que o livro é feito com papelão reciclado. Eles fazem todo um trabalho bem bacana. Cada livro, cada exemplar, são 100, 200 exemplares por tiragem, e cada um tem uma capa exclusiva, pintada à mão, toda bonitinha, invernizada, um trabalho fantástico assim, que eles fazem. Né? E aí ele me perguntou, esse texto é teu? Ele entrou em contato comigo pelo Facebook até. Mandou mensagem, esse texto é teu? Eu falei, é meu, tu tem outros textos que nem esse que eu quero publicar um livro teu. Aí eu, e agora, né? Aí eu procurei nos arquivos, né? Peguei umas coisas que eu já tinha publicado em blog, peguei 2 textos que saíram no Diário Gaúcho, na época que eu trabalhava lá, que era sobre o centenário do Cruzeiro e o centenário do Zequinha, com 2 histórias fantásticas, que é a excursão do Cruzeiro pela Europa, que foi o primeiro time gaúcho a excursionar pela Europa, né? E a primeira viagem de avião de um time de futebol no mundo, que foi o São José, segundo a FIFA, né? Pelo menos até agora ninguém contestou essa informação, né? Ela circula por aí desde 1992 numa revista da FIFA. E aí
essas histórias entraram pro livro, só que era tudo coisa que já tinha sido publicada, né? Aí, ele me entrou em contato comigo, acho que em março de 2016. Em julho, a gente estava combinando, eu, minha esposa e minha filha, de ir dar um pulo em Montevidéu. Tinha uns amigos que moravam lá e tal, a gente estava combinando também com outro casal, que também era amigo de todo mundo ir para lá. E bem na época, estava fazendo 40 anos do primeiro título que o Defensor conquistou, que foi o primeiro título de um time pequeno, fora Nacional e Peñarol, conquistado no Campeonato Uruguai, né? E foi em meio à ditadura, e o time era um time treinado por um cara filiado ao Partido Comunista, cheio de jogadores filiados ao Partido Comunista, e foi tipo que uma forma de oposição ao governo naquela época, né, naquele período. Né? E aí, quando a gente acertou a viagem para ir para lá, eu entrei em contato com o Defensor, consegui algumas entrevistas e tal, e eu recontei essa história, né, para o livro, que é uma história que também está no Medium lá, que é a volta olímpica ao revés, né? Quando eles ganharam o título, eles comemoraram fazendo a volta olímpica ao contrário, em protesto contra a ditadura, né? Que espetáculo, cara. Cara, histórias maravilhosas, cara. Tudo isso entrou no primeiro livro. Tá, mas antes da gente avançar nas outras histórias, vamos lá nessa aí da camisa do Zé Maria. O Carabineiro lá, que era fã do futebol brasileiro, ele curtia mesmo era o Rivelino, né? Qual foi o desdobro que os caras tiveram que dar? Ele curtiu o Rivelino. Até o nome dele, se não me engano, era Roberto. Pelo menos o Humberto colocou, né, na matéria dele, chamando ele de Roberto, que o Roberto Rivelino. O Rivelino é Roberto, né? E eu sou Roberto por causa do Rivelino, né? Meu pai era fã do Rivelino. Eu nasci ali na década da véspera da Copa, e meu pai colocou meu nome de Roberto por causa do Rivelino. Mas daí o Carabineiro era fã do Rivelino, né? E falou pro cara, pro Quinchô, e o Quinchô perguntava, tá, mas como é que tu conhece o Rivelino? Não, mas ele é ponta esquerda, ele tem o drible do elástico, não sei o quê, e o Humberto, tá, e agora? Tudo bem, daí pressionaram o Humberto, os caras que estavam na embaixada de Honduras, né? Disseram, a gente precisa colocar 5 pessoas aqui para dentro, só que os carabineiros estão aí na frente o tempo todo, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí colocaram o Humberto, que era um cara simpático, conversador e tudo, né, para tentar negociar com o carabineiro esse. E aí ele falou pro cara, tem uma camisa do Corinthians aqui. Daí levou para ele olhar, né? Daí, mas essa aqui é a número 2, não é do Rivelino. Aí o Quinjô na hora sacou, né? Pô, e agora? Bom, mas aqui, ó, vou te contar, nesse jogo que eu peguei essa camisa aqui, ele se machucou e o Zé Maria trocou de camisa com ele para confundir a marcação. Aí ele inventou uma história e o cara aceitou, né, a história, né? Aí no dia que eles combinaram, ele perguntou para como é que a gente pode fazer para colocar 4, 5 caras aqui, daí o cara contou, o carabineiro contou, todo dia, tal hora tem a troca da guarda e tal, vamos fazer nessa hora. Aí no dia eles fizeram um lance quando começou a troca da guarda, o Quinjô largou a camisa para ele e ele deu as costas, foi para onde ficava o caminhão dos carabineiros e os 5 chilenos entraram na embaixada e se salvaram, né? Não, cara, a história é sensacional, né, cara? E tu vê, né? E tu vê a dimensão que o futebol toma, né, cara? Quando a gente fala que o futebol não é só as 4 linhas, que ele envolve muito mais coisa. Cara, envolve muito mais coisa mesmo. Essa história aí, ela é sensacional, cara. Tu pensa bem, tu conseguir botar 5 pessoas que corriam perigo real. Sim. E salvar essas 5 pessoas por causa de uma camisa de futebol é um negócio espetacular, cara. É uma história digna de uma série, alguma coisa de ser documentado, assim, visualmente, porque, cara, são histórias assim que elevam até o esporte, né? A gente vê muito disso. Com certeza. O documentário em imagem, como tu falou, na versão que foi pro ponteiro esquerdo, a gente fez uma história em quadrinhos. Que legal, cara. Com Alexandre Oliveira, que era o ilustrador lá do Diário Gaúcho, que tinha o personagem Tinga, que ele tinha uma tirinha em homenagem aos moradores da Restinga, né? Ele fazia a charge do Diário Gaúcho e ele fazia o que a gente batizou lá na época, de como foi. Sempre que tinha um caso policial, assim, que a gente não conseguia foto do acontecimento, coisa assim, a gente pegava com o boletim de ocorrência, fazia um relato de como foi e tocava para ele. Ele fazia 4, 5 quadrinhos ali. Aí quando ficou certo que ia sair a matéria no ponteiro, eu chamei o Alexandre, vamos fazer um como foi disso aqui. Ele, vamos.
Aí ele fez pra mim, ficou bem bacana, assim, bem legal. Né? Claro, não é um filme, não é um documentário, mas mas o quadrinho também é um uma quadrinho mídia visual, legal. né? Uhum. E assim, aproveitando que a gente está falando de Corinthians, né, a camisa do Corinthians e tal, o Corinthians, antes mesmo daquele movimento de democracia corintiana, ele já tinha assim, a torcida mesmo, já tinha esse aspecto mais político, né, dentro dos clubes brasileiros. Sim. O Corinthians tem uma história de fundação muito curiosa. Ele é um dos poucos times brasileiros fundados pelo movimento anarco-sindicalista. Né? Tem um livro espanhol que eu comprei esses tempos, que eu vi o título, me apaixonei e dei um jeito de comprar, né? Que é o Futebol e Anarquismo. Que é do... Eu vi que tu cita ali no Ludoped, né? Eu vi. Miguel Fernández Ubiria é o nome do autor, e ele conta a história de vários clubes que foram fundados ao redor do mundo ligados ao anarquismo, e um deles é o Corinthians. Tem outros 2 clubes brasileiros que já não existem mais. Né? Claro que ao longo da história... Tem mais ligados na Argentina e no Uruguai, né? No Brasil não foi tanto. Sim, no Brasil nem tanto, né? Até porque, não sei porquê, né? Os espanhóis e italianos que eram ligados ao anarquismo, que vieram para a América, foram mais para a Argentina, Uruguai e Chile também, do que para o Brasil, né? O Brasil não teve muito essa coisa do anarquismo, que até teve, mas foi sufocado muito cedo, né? Pela polícia, pelos governos da época, né? Mas depois disso, lá em 69, quando o Brasil vivia na ditadura e o Corinthians vivia uma ditadura interna, que tinha um presidente que estava já há 10 anos no cargo, e vários desses anos coincidiam com o período sem títulos do clube, né, que foi de 57 a 77, se não me engano, ou 54 a 77, agora não tenho certeza. Né? E aí, em 69, foi fundada a Gaviões da Fiel, que foi fundada para lutar contra a ditadura do Corinthians, né, e também de Lambuja lutar contra a ditadura, que, né, um dos fundadores é um jornalista paulista chamado Chico Malfitani, que é criou ele, outro jornalista também, não é o Juca nunca fundou, nunca participou da Gaviões, né, apesar de ser corintiano. E o Chico e mais um outro jornalista, junto com outros torcedores corintianos, criaram a Gaviões em 69 para isso. Né. E aí, 10 anos depois, em 79, fevereiro de 79, o Chico e mais um grupo de corintianos se juntaram para fazer o primeiro protesto contra a ditadura dentro do estádio de futebol. Foi num Corinthians e Santos, em fevereiro de 79, em que eles abriram uma faixa lá escrita Anistia Ampla, Geral e Restrita. Né? Foi a união das torcidas do Corinthians e do Santos, né? a jovem do Santos e a Gaviões da Fiel ficavam lado a lado. Na época não tinha essas coisas de briga, de torcida e coisa assim, né? Era uma coisa mais pacífica, assim, a convivência. Né? E aí parte da faixa ficou na torcida do Santos e parte na do Corinthians. Né? Aí começou o jogo, eles abriram a faixa, ficaram uns 10 minutos com ela aberta e fecharam. Aí quando a polícia chegou, a faixa já não foi mais vista. Né? Então, antes da democracia corintiana, o Corinthians sempre teve essa coisa de meio política, assim, meio social, né? E recentemente voltou a ter, né? Acho que, não lembro se foi ano passado, ano retrasado, o Corinthians fez postagens, coisas assim, lembrando da ditadura, né? Sim. Em 31 de março, 1º de abril. E agora, nesse fim de semana, Corinthians e Atlético Mineiro fizeram uma manifestação contra o racismo, né? Que eu achei bem bacana. Né? Então, o Corinthians, apesar das direções, assim, sempre teve essa coisa mais esse viés, né? Política, né? E a Gaviões tem uma coisa muito isso, né? Agora, em maio, quando começaram a ter os protestos contra a democracia, né? Uma coisa curiosa, né? Protesto contra a democracia, mas tudo bem. Se eles conseguirem a ditadura, eles não vão conseguir pedir a democracia depois, né? Mas tudo bem. Né? A Gaviões, integrantes da Gaviões foram para a rua para rebater esse protesto, né? A partir de uma movimentação de integrantes da Gaviões, eles foram, junto com a Mancha Verde, outras torcidas e outras pessoas não ligadas à clube, à torcida, coisa assim, foram para as ruas. Né? Aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre também teve gente do antifascista do Grêmio, do Inter, né? Tal. Então, o Corinthians sempre teve essa coisa mais política, assim, né? Eu acho que é um dos poucos clubes brasileiros, né, que tem isso. O Bahia agora tem, né? Essa movimentação de manifestações políticos-sociais, né? O Inter de Lages, curiosamente, é um dos poucos times pequenos que tem isso. Achei bem bacana. Tempos atrás eles fizeram manifestação contra a ditadura também, né?
Então, infelizmente, no futebol brasileiro são poucos os clubes que têm isso, né? Mas, ou torcidas, né? Mas tem o crescimento dessas antifascistas, né? Mas ainda é algo incipiente, assim. Aproveitando essa sua fala sobre as torcidas, né? As torcidas organizadas, as oficiais hoje em dia já tem muito assim de um aparelhamento oficialista, né? Mas elas historicamente sempre foram uns espaços assim de autogestão, né? De questionamento e uma representação social importante também dentro do futebol. E agora que nem tu falou, né? Tem esses núcleos antifascistas, pelo menos os grandes clubes todos têm, né? Os núcleos antifascistas que promovem muitas ações, né? Para fora do espetáculo esportivo diretamente. Mas a gente ainda não vê isso em relação aos clubes. E uma coisa que eu li nos teus textos e que eu acho interessante tu comentar, a gente percebe essa aura, assim, né, que os clubes acham que neutralidade não é posição política, né? Então parece que todos acabam buscando uma neutralidade, né, assim, sem posicionamento, como se isso não revelasse uma adesão a uma ideologia dominante, né? Sim, sim. E não só clubes, né? Tem muitos jornalistas que defendem que política e futebol não se misturam, esquecendo que tu dizer que não mistura já é um posicionamento político, né? Então, é uma coisa que... Porque, tudo que a gente faz é político, né? O que a gente está fazendo aqui é política. Exatamente. Eu conversando com a minha filha, estou fazendo política com ela comigo, mesmo sem saber, né? No nosso dia a dia a gente está sempre fazendo, né? Eu não me lembro, acho que é Platão que diz, né, que o homem é um ser político, né, se eu não me engano, não tenho certeza, nunca li Platão, mas li frases e coisas assim, algumas coisas, não sou um grande conhecedor, mas tem um filósofo grego que dizia, né, que todo mundo é político, né. Então, quem diz, né, que não é político e que não deve se misturar e tal, até hoje eu estava pensando sobre isso, uma coisa, primeiro tem esse lado dos caras que sabem que é político e tal, e tentam afastar porque é como um gesto político, dizendo, não dá para misturar, porque não, mas isso, o gesto de dizer que não dá para misturar, a fala já é uma coisa política, né? Tem a questão, por exemplo, do Caio Ribeiro, né, que andou discutindo com o Casão e tudo, que além disso tem uma questão política clubística, né, que ele criticou o Raí, tendo que o pai dele é conselheiro do São Paulo e é oposição a Raí. Então ali tinha uma política mais rasteira ainda que a política clubística, né? Que eu acho uma das políticas mais rasteiras que tem, né? Que tem sempre um jogando contra o outro e sendo que é uma mesma instituição, né? Mas tudo bem. Isso é uma questão mais, sei lá, filosófica para se debater. Não consigo entender como é que alguém consegue trabalhar contra o próprio time, né? Existem, né? Essas pessoas, vocês bem sabem disso, né? Existe muito preconceito, né, contra o futebol por parte da intelectualidade, tanto de esquerda como de direita, né? De achar que o futebol ou é manipulador ou é um caminho para doutrinar politicamente. Exatamente, né? Sendo que muitas das pessoas que criticam isso ou que criticam jogadores criticam porque acham que eles não são capazes de pensar também, né? Então é uma coisa que é triste de ver, né? Que é aquela coisa que a gente normalmente vê, por exemplo, o Nordeste votava nos coronéis, sempre se falava, também só podia ser no Nordeste. Aí o Nordeste passou a votar no Lula, quem era contra o Lula passou, também só podia ser no Nordeste, né? Achando que, por exemplo, que o nordestino, por ser uma região que tem mais pobres, não é capaz de pensar, né? E a mesma coisa muita gente pensa com relação aos jogadores, os dirigentes, porque eles não são capazes de pensar porque eles são de um meio que não se pensa. Só que eles esquecem que futebol, o jogador de futebol, ele não pensa só como... Não é o pé que pensa, não é o pé que... Né, é a cabeça que faz o jogador chutar, passar e coisa. Que nem tem uma frase de xadrez que diz que quem pensa que o futebol se joga só com os pés deve acreditar que o xadrez se joga só com a mão, né? Porque não tem, né? Não são coisas separadas, né? Acho bastante importante a gente falar que é sobre o racismo no futebol, esse envolvimento que também, né, politicamente foi usado bastante no futebol lá atrás e depois conseguiu diminuir essa separação social, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho. Eu lembro que eu li muita coisa de ti falando sobre a história dos clubes de Porto Alegre e tal, e sobre aqui no Rio Grande do Sul. Se tocar nesse assunto assim seria bastante importante para nós. Sim, sim. Eu escrevi há pouco uma série de artigos para a revista Parênteses, né, que é aqui de Porto Alegre, é do grupo Matinal Jornalismo, né? Saíram 5 artigos falando sobre essa coisa, tentando contar um pouquinho da história desde do surgimento do futebol até agora, essa ligação política e futebol, né? E aí num dos artigos eu falei sobre a questão racial, né? E aqui em Porto Alegre teve a Liga da Canela Preta, né? Que na verdade nunca existiu, né?
É um termo que surgiu pejorativamente na época, né? Um racista. Exatamente, racista, porque os clubes não aceitavam negros, né? E a Liga de Porto Alegre, que era formada por 5 clubes, entre eles Grêmio e Inter, né, não aceitavam clubes negros também. Sempre que surgia a Liga de Porto Alegre era para ser jogada entre 6 clubes. Aí teve um ano lá que saiu teria aberto uma vaga. Aí um clube de negros se filiou, e aí eles resolveram mudar as regras, e aí o clube negro não entrava dentro das regras, porque não tinha dinheiro para pagar uma taxa, não sei o que, blá, 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 blá. E aí eles jogaram o campeonato com 5 clubes para não aceitar um clube negro. Claro. E quando teve votação para isso, o Inter e o Grêmio votaram contra, né? Ou seja, os dois tiveram momentos racistas, né, na sua história, né? Apesar de hoje em dia ser diferente, né? Mas lá atrás eles foram racistas nisso, né? Mas também a gente precisa pensar um pouquinho que a sociedade naquela época em Porto Alegre era uma sociedade compartilhada. Por exemplo, tinham 2 clubes, além do Grêmio, tem uma ligação com a comunidade alemã, tinham 2 clubes alemães que saíram da Liga de Porto Alegre e resolveram jogar só entre eles, para ficar só entre alemães, né? Tinham bairros de alemães, bairros de italianos, era muito separado, muito segregado, né, entre essas comunidades e também entre os negros. O Brasil recente tinha, sei lá, 10, 20 anos de abolição da escravatura, da escravidão, né? E aí os negros eram afastados da sociedade, porque a libertação dos escravos foi uma coisa feita sem pensar, né? Porque não se pensou, o que eles vão fazer depois disso, né? Onde é que eles vão trabalhar, como é que eles vão viver, né? Se libertou e não se pensou além. E aqui os negros viviam nas comunidades mais afastadas, na Redenção, tanto que a Redenção é Redenção porque era o campus da Redenção, né? Para onde os escravos foram depois de libertados. E aí eles foram viver aqui no Menino Deus, perto onde hoje é a 17 de junho, ali, Ipiranga, né? Aquele lado ali que se chamava Ilhota, né? Porque o Arroio Dilúvio tinha uma ilhota no meio e tal. Aí depois eles foram tirados dali e foram mandados lá para Restinga, né? Mas o futebol sempre teve essa coisa, tanto segregacionista como também de luta, né? Que, por exemplo, os negros não se satisfizeram em ficar afastados do futebol. Eles criaram seus times, criaram seu campeonato e foram, né? Foram jogar. Não, eu estava lendo, né, sobre isso, né, nos artigos, e para a gente ter uma ideia dessa resistência, né, dos clubes aqui da capital, o Inter foi fundado em 1909, né? Uhum. E o primeiro negro só foi jogar em 1928, cara. Sim. Uhum. A gente está falando de quase 20 anos depois. Pensa sim, bem. Sim. Olha essa resistência toda que teve, né? Uhum. Não, não foi só aqui, né? Foi em todo o Brasil foi assim, né? Preciso frisar, né? Não é uma coisa só do Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? Por isso eles atrasaram a profissionalização por causa disso, né? Uhum. Eles não queriam que os negros, porque começaram a jogar, entrassem nos clubes, né? Sim. Eles achavam a profissionalização ruim, né? Essa história da Liga é contada no livro A Liga da Canela Preta, a história do negro no futebol, do historiador José Antônio dos Santos. É uma boa dica de leitura da editora de Adorinho, aqui de Porto Alegre. Muito bacana o livro, uma pesquisa bem, bem ampla, assim. Mas essa questão do profissionalismo, tem uma série que está no Netflix agora, que é meio romanceado, né? Mas conta mais ou menos a história do surgimento do futebol na Inglaterra, né? Se chama English Team, se eu não me engano o nome da série, e mostra mais ou menos isso. O futebol surgiu no meio da elite lá dos filhos dos nobres, industriais, banqueiros, né, que estudavam nas universidades, que era o futebol. E quando o futebol se popularizou, foram montados times em fábricas, coisas tanto. Tem times hoje lá que ainda são ligados, né, a essas comunidades e tal, né. O Sunderland é um time que era um time de fábrica mesmo, né, criado pelo dono da fábrica, né, para os trabalhadores. E teve alguns jogadores, alguns proprietários dessas fábricas começaram a trazer jogadores de fora, trouxeram escoceses, que já tinham um futebol diferente do futebol inglês, já trabalhavam o drible, coisa assim, né? E trouxeram para eles trabalharem na fábrica, mas davam mais tempo para eles treinar. E aí os cartolas, né, que também eram jogadores, não queriam que isso acontecesse, né? Não aceitavam a profissionalização porque eles achavam que isso ia deixar o esporte menos nobre. Só que o menos nobre para eles não era que ia ser menos nobre
Em relação ao de esporte, honra, em relação ao esporte, quando a gente fala de esporte, mas é menos nobre de ser menos nobre mesmo, ia ter menos nobre, ia ter mais gente pobre jogando, né? É uma coisa bem política social, né? É um absurdo, né? Segregacionista, eles não queriam que os pobres jogassem bola, né? Mas eles não tiveram como evitar isso. E curiosamente a gente vê esse movimento, né? Esse movimento de elitização do futebol retornar, né? Hoje a gente vê, é muito mais difícil tu ver. Eu estava vendo esses dias um vídeo, né, dos anos 70, né, no Beira-Rio, né? Aí tem a Coreia ali, e todo o estádio, né? Todo o ambiente do estádio, e é impensável hoje, né, cara? Porque a elitização dentro do estádio trouxe isso também, né, cara? Não, Sim, não sim. tirou esse padrão popular que a gente via dentro dos estádios, né? Não, com certeza. A Coreia aqui, a Geral do Maracanã, do Mineirão, do Serra Dourada, né? Quando tiraram isso, tiraram o povo do esporte, né? O futebol já era elitizado, porque, por exemplo, a Geral, a Coreia, eram os lugares mais baixos, em pé, coisas, né? Que era onde o povão mesmo. Aí tinha a Geral no Beira-Rio, que era um lugar do cimento, no sol e tal, onde ficava o pessoal mais classe média, baixa e tal. Aí tinha a social do outro lado, na sombra, que ficava o pessoal que pagava mensalidade, que nunca foi uma coisa barata, né? E tinha a superior, que era mais cara ainda, né? Hoje em dia até mudou, né? Hoje em dia a superior é mais barata que a inferior, né? Mas era mais caro. Na época era mais caro, ou seja, tinha uma pirâmide social ali, né? Começava na base, no povão, na Coreia, e ia subindo, né? Mas era mais democrático, né? Tinha mistura, tu conseguia ver gente pobre com gente mais classe média e até rico na geral, coisa assim, né? Então, mas hoje em dia é mais difícil de ver, né? Pelo preço do ingresso, né? Por tudo isso, né? Tem um documentário, dá para ver no YouTube, sobre o Maracanã, sobre a remodelação do Maracanã, que é fantástico, assim, são os últimos jogos, a torcida indo nos últimos jogos do Maracanã antigo, assim, né? E depois comentando a mudança, assim, é de dar dó, assim, né? E a Geral do Maracanã era uma festa, né, cara? Sim, eram torcedores dos dois times junto, né? Uns personagens, né? exatamente, personagens fantásticos, assim, tu vê aquele documentário, assim, tu pensa, porra, né, o que estão fazendo com o futebol, né? Esses caras, essas pessoas vão sumir, né, do meio do futebol, né? Que hoje tu não pode ficar em pé porque reclamam, tu não pode tirar a camisa porque reclamam, porque parece, né, daqui a pouco não vão querer nem que cantem, né? Verdade. Roberto, uma outra coisa que eu gostaria que tu destacasse também é a importância do trabalhador para o futebol. Tu destacou agora há pouco que muitos times da Inglaterra, que é o berço do futebol, surgiram através das fábricas. Mas também tem casos em outros lugares. Aqui na América do Sul, certo que tem vários clubes, né? Sim, sim. Por causa das indústrias. Sim, não só nas indústrias, no Porto, né? O Boca Juniors surgiu no Porto de Buenos Aires, né? Não é um clube de elite, né? É um clube de povão mesmo, né? Outros clubes, o clube que surgiu o Maradona, me esqueci agora o nome do Argentino Júnior. O Argentino Júnior foi um clube. O primeiro nome dele era Chicago, 1º de maio de Chicago, ou Chicago alguma coisa, ligado ao motivo do 1º de maio, né? Sim, a morte dos trabalhadores lá em Chicago, né? Então, os trabalhadores sempre tiveram essa questão assim, de montarem seus times, né? Por exemplo, o futebol de várzea no Brasil, que a gente conhece como futebol de várzea, né? Ele surgiu nos campos de várzea de São Paulo, lá nos primórdios do futebol, porque não tinha onde jogar, eles iam para as várzeas do Rio Tietê para jogar, onde hoje não existe mais campo, né? Só construção e as vias lá da marginal do Tietê, né? E eram times de gente com dinheiro, se misturava os ricos que foram estudar na Inglaterra e tal, e voltaram trazendo futebol, e os times dos pobres que começaram a ver os caras jogando bola, legal esse esporte, dá para jogar e tal, e foram jogando, né? Então o trabalhador sempre buscou essas coisas, né? E esses tempos eu brinquei no Facebook, né, sobre essa elitização do futebol, e comentei, o futebol surgiu na elite, o povo roubou, né? E a elite está roubando de novo com a elitização, né? É um amigo meu, Clayton Magalhães, que é um grande conhecedor dos bairros mais periféricos aqui de Porto Alegre, falou, opa lá, Roberto, ele me mandou uma mensagem, né? Olha, o futebol não, até pode estar sendo elitizado o futebol dos grandes clubes e tal, né? Mas a várzea continua firme e forte, né? E realmente, os campeonatos de várzea, os torneios continuam jogando, e apesar da prefeitura não ter mais, né?
aqui em Porto Alegre não tem mais um municipal de Várzea, que é um absurdo, né? Mas os times continuam jogando, continuam atuando, né? Lá no Campo da Tuca tem vários times que jogam lá, na Restinga, né? Lá no IAPI também e tal. Os clubes se reúnem e vão fazendo, né? E eu acho que esse é o futuro do futebol, né? O time de Várzea que eu joguei, o Independente, ele funciona ainda. É um time dos anos 70 e eles ainda jogam semanalmente. Claro, não jogam mais torneios, coisa e tal assim, mas tem lá o primeiro quadro, tem o quadro de veteranos. Sim, ainda segue. Sim. Não, a Várzea tá forte e movimenta, às vezes, uma engrenagem que a gente nem imagina o tamanho, que tem de liguita, de liga Não, por aí. em São Paulo tem um mercado tem uma ou duas lojas que vendem camisa de futebol para os times de Várzea, mas não só para os times, vendem para os torcedores dos times. Os campeonatos de Várzea lá em Paraisópolis, que tem um campinho bem bacaninho no meio, não sei se vocês já viram, no meio de Paraisópolis, lá tem um campinho bem organizadinho, com arquibancadinha e tudo. Quando tem jogo, que lá lota, enche, é fantástico, assim, né? Mas mais uma questão do trabalhador que o Carmelito falou, eu queria comentar. O Marcelo Bielsa, né, o louco, ele tem todo clube que ele vai, ele sempre procura pesquisar na cidade quanto que um trabalhador comum gastaria para ir ver o jogo de futebol. E aí ele usa isso para motivar o time dele. Ele diz, o trabalhador comum gasta aqui tantos dias de salário para ver o jogo. Então vocês têm que dar o sangue por eles. E às vezes ele ainda leva os caras a fazer um trabalho que cavalaria aquele valor de salário, sabe? Tipo, coletar lixo na rua. É fantástico, assim, né? É outra visão do futebol, né? Sim. Não, o louco ele vai bem além, né, também das quatro linhas, né? Ele trabalha bem isso. Sim, é um dos caras que eu mais admiro assim, no futebol, apesar de muita gente dizer, mas ele não ganha nada. Cara, mas futebol não é só ganhar, cara. Porque se fosse só ganhar, muito mais, né? só os times que ganham o título existiriam, né? Se fosse ganhar, Ponte Preta não existiria. Porque a Ponte Preta não ganhou nenhum título na vida. Outros clubes aqui, tantos, né? Futebol não é só ganhar, né? É muito mais, envolve muito mais coisa que isso, né? E o Bielsa, com esse tipo de coisa, assim, ele mostra que realmente é isso, né? Ele mostra para os caras, vocês ganham X, e os caras gastam X do salário deles, que é pouco, para vir aqui ver vocês, né, toda semana. Né? E isso ele usa para mostrar para os jogadores, e acaba levando um pouco da realidade da comunidade local para uns jogadores que não conhecem essa realidade, na maioria das vezes. Né? Tira o cara da alienação, né? Exatamente. A gente vive, né, cara, numa época que em muito se assemelha a outros períodos históricos que a gente já viveu, que foi lá o início da ditadura militar e tal, com o macartismo, as pessoas aí com discurso de ameaça comunista, esse tipo de coisa. Eu acho que um dos exemplos que tu traz no livro é no jogador chileno, né, o Carlos Caselli, que sofreu isso na pele, né, não só ele, e eu acho que é um exemplo bom de tu abordar. Bom, o Carlos Caselli é um exemplo bem marcante assim, de como um jogador ou uma pessoa, né, pode tentar manter a dignidade num momento como de ditadura, né, de repressão, coisa assim, né. Em 74, né, já tinha passado o golpe e tudo, o Chile foi participar da Copa do Mundo na Alemanha, e na despedida o Pinochet e os militares lá chamaram a seleção para fazer aquele circo que sempre fazem, né, os governantes populistas que querem se aproveitar da popularidade do futebol para angariar admiradores, né? Quando falam que política e futebol não se misturam, normalmente esses críticos não criticam esses políticos, né? Mas exatamente. Uma vírgula. Aí daí juntou lá os militares tudo, e daqui a pouco entra o Pinochet, faz aquele discurso, vocês são a pátria, não sei o quê, vocês vão representar o Chile, vão mostrar que o Chile não está passando por nada disso que eu não falando, não sei o quê, e aí ele começou a cumprimentar os jogadores. Aí o Caselli, tive o prazer de poder entrevistar ele por telefone, né? Foi bem bacana, assim. Deu para notar a emoção dele quando ele fala das coisas, né? E também tem vários documentários e entrevistas com ele que ele fala, sempre conta a história praticamente da mesma forma, assim, né? Contando. Ele conta que ele já foi pro evento pensando, alguma coisa tem que fazer, né? Algum protesto, alguma... Aí quando o Pinochet chegou na frente dele, ele segurou a mão direita, que as mãos estavam atrás, ele segurou a mão direita com a esquerda para não ceder ao reflexo, né, de cumprimentar a pessoa,
e não cumprimentou o Pinochet, fechou os olhos e não cumprimentou. Aí quando ele abriu, o Pinochet já tinha passado, né? Aí tinha um jornalista só no evento, e o jornalista divulgou, acho que era no El Mercúrio que ele trabalhava, que o Caselli, jogador comunista, não sei o quê, porque ele era ligado ao Allende, né, o Salvador Allende, ele fez campanha para o Salvador Allende e tal. Né? E aí, quando ele estava na Copa, lá na Alemanha, a mãe dele foi sequestrada, torturada barbaramente e solta, né, num descampado lá perto de Santiago e tal, né? Aí ele só veio saber disso quando ele voltou para o Chile, depois da Copa, né? Então, é uma coisa bem marcante, assim, né? O cara faz um protesto desse, né, e ainda vê a mãe torturada e tal, né? E isso não tirou dele a gana de tentar fazer que aquilo ali acabasse, com a ditadura acabasse. E anos depois, em 88, o Chile passou por um plebiscito que ia definir se o Pinochet ia continuar no governo ou não, né? E aí teve uma campanha do sim e do não, e na campanha do não teve um vídeo, tá no YouTube, coloca lá Carlos Caselli, mãe, né? E aí é uma senhora sentada numa poltrona, tu vê que tem um cara do lado, assim, mas tu não vê direito quem ele é. E aí ela fala que, eu passei por isso, por aquilo. E aí, daqui a pouco afasta a câmera e mostra que é o Caselli, e o Caselli diz, porque a vida dela é a minha vida, não sei o que, blá, blá, blá. Ele faz todo um discurso bem emocionante, né? E aí ele diz, porque ela é minha mãe. E por ela, eu voto não. É forte, né, cara? Muito forte. Só fica a dica, né, para quem quer saber mais sobre esse período do referendo no Chile, o filme com o Gael Garcia Bernal, o No, que aparece toda essa produção, assim, dos vídeos na época da campanha do No. E também, né, Roberto, durante a Copa do Mundo, o Caselli ele foi o primeiro jogador a ser expulso numa Copa do Mundo, e aí a imprensa também utiliza isso contra ele, né? Sim, foi no primeiro jogo, se eu não me engano, é contra a Alemanha Oriental, para complicar mais a coisa ainda. Aí, mas esse comunista tá ajudando os comunistas e coisa assim, né? Esse discurso contra o comunismo, né, que a gente vê tanto hoje, né? Na época era muito mais forte, né? Mas voltou agora, né? Mas é uma história fantástica, assim, né? Quando ele contou, né, o jeito dele, o relato, assim, notava que ele estava emocionado, notava pausas, né, dele para respirar, né, para ganhar fôlego, para poder contar de novo, né? É uma coisa que tu nota que dói nele contar, né, mas que ele conta para mostrar, né, o que foi, né? E recentemente ele andou questionado lá, porque ele andou apoiando, deixou de apoiar a esquerda, né, para apoiar outros partidos lá e tal, né, mas igual, acho que independe do partido que o cara tá, se o cara for democrático, defender a democracia, sabe, é indiferente, né, em certos momentos, né, da vida, né, e ele foi bem marcante, né. E só para contar, né, a história do Caselli não tá na TI das 4 linhas, né, tá no Democracia Futebol Clube, né. Sim. Perfeito. Roberto, Sócrates é um jogador que foi trabalhou bastante nessa área. Quem mais, assim, tu poderia citar, ou se eu estiver falando uma bobagem com o Sócrates? Então, Carmelo, para ele falar um pouco de um cara que hoje pouca gente conhece, mas que foi muito importante aqui no Brasil, nesse período dos anos 70 aí, que é o Afonsinho. Uhum. Bom, no Democracia eu coloquei 3 brasileiros. A minha ideia não era colocar o Sócrates, porque eu achava que o Sócrates era figurinha carimbada, né? Sim, perfeito. Mas por um revés ali de uma das pessoas que ia contar a história dela, acabou não querendo falar, queria falar só presencialmente, só que ela não mora aqui, eu não teria como viajar para lá, ele queria que eu pagasse a viagem dele para cá e coisa assim, eu não tinha dinheiro, bom, então vamos pro Sócrates mesmo. O Sócrates é uma figura fantástica, assim, né? A história da família dele é sensacional, né? O pai dele era lá do interior do Pará, né? Cresceu estudando, né? Lendo filosofia, lendo muito, sempre tinha muito livro em casa, tanto que ele adorava filosofia. Se eu não me engano, 3 ou 4 dos filhos dele, tem 7 ou 8, agora não me lembro o certo número, tem nomes de filósofos, né? Um deles é o Sócrates, claro, né? Os outros agora eu não vou me lembrar, né? Mas tem 3 ou 4 filhos com nome de filósofos, e os outros filhos são variações do nome do pai, que é Ribamar, e da mãe, que eu não me lembro o nome. Daí tem o Raí, o Riomar, e aí vai uns nomes assim meio estranhos, né? E o Sócrates quando ele surgiu no Botafogo, ele já estudava, ele
pai dele cobrava muito estudo e coisa assim, né? E não queria que ele jogasse bola. E ele foi jogar escondido e tudo, né? Tanto que quando o pai descobriu, o pai foi ver um jogo do Botafogo e daqui a pouco ele viu lá no campo, na preliminar, o filho dele jogando bola. Ele, porra, como é que é isso? Ficou fardado com o tio. Daí ele foi lá conversar com o Sócrates, queria tirar ele, daí acertaram ele, o Botafogo e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E o Sócrates, que enquanto ele estudasse, fizesse a faculdade, o futebol não podia interferir na faculdade. Então ele tinha folga para estudar, para as provas, coisas assim. Quando tinha viagem, ele tinha aula, ele ficava na aula, né? Esse tipo de coisa, né? E nessa época, né, teve a eleição do DCE lá tal, e o Sócrates não era ligado à política nessa época, né? Mas ele formou uma chapa com os amigos de galinhagem, fazer brincadeira e tal, e acabaram eleitos e tal, né? Mas, mesmo assim, não ficou muito ligado à política. Talvez, pela questão, quando deu o golpe em 64, ele viu o pai dele queimando vários livros, que ele achou porque o pai dele era funcionário público federal, né? Trabalhava na fazenda, se não me engano. E o pai dele ficou com medo de baterem na casa dele e verem livros que poderiam ser considerados subversivos, né, na época. Então ele acabou queimando alguns livros por medo de ser preso, né, e aí não poder ajudar os filhos e coisas assim, né, que tinha um monte de filho. Então talvez por isso Sócrates nunca tenha se posicionado politicamente antes, né, de chegar a São Paulo. Aí quando ele foi para o Corinthians, acho que 78, 79, começou a estourar no futebol, né, foi chamado para a seleção e tal, e deu uma entrevista para Playboy, que é uma entrevista histórica, assim, né? Nessa entrevista ele faz alguns elogios ao Geisel e ao João Figueiredo, que são os dois últimos presidentes da ditadura, né? Ele fala alguma coisa, mas também fala que ele acha que o regime ideal seria o socialismo, né? É uma das primeiras entrevistas que ele começa a falar sobre política, né? Apesar de ele ter elogiado um pouco o Geisel, talvez pensando politicamente para evitar algum desgaste, né? Alguma coisa assim. Mas ele fala sobre socialismo, né, elogia os presidentes, os ditadores, na verdade, né? E aí depois ele conhece o Vladimir, que já era politicamente engajado, era presidente do sindicato dos jogadores, era ligado ao movimento negro e tal, e aí depois vem o Casagrande e se junta e forma a democracia corintiana, né, que vai iniciar ali em 80, 81, por aí, né. E o Afonsinho é uma figura assim fenomenal, cara. Quando eu pensei em colocar ele, quando eu pensei no time do Democracia, ele foi um dos primeiros caras que eu pensei em colocar, né? Até por ele ser brasileiro, né? Ele ter a história do passe livre e tal, né? E aí eu comecei a tentar contato com ele, mandei um e-mail para a Carta Capital, na época ele escrevia lá, e a Carta Capital me mandou o e-mail dele. Eu mandei um e-mail para ele. Eu tenho um projeto assim, queria te entrevistar para fazer um perfil teu, contando a tua história e tal. Aí ele me respondeu, e na resposta eu comecei a rir quando eu li a resposta, que ele escreveu assim: prezado amigo Roberto, né, que tem, não sei se vocês conhecem, se lembram daquela música do Gilberto Gil, né, que é o prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, né, então, tanto que agora estão lançando um documentário sobre ele, que é Prezado Amigo Afonsinho, se eu não me engano, né? É uma série de documentários que está sobre o meio de campo do Botafogo dos anos 70, que era Paulo César Caju, Ney Conceição e o Afonsinho, né? Então, e o Afonsinho é uma figura assim, daí eu entrevistei ele contou toda a história dele, de vida dele, o pai dele era ferroviário, ligado ao sindicalismo, a mãe dele era professora, né? Então dá para notar assim, que uma coisa que eu notei na construção do livro, dos personagens, é que a maioria deles tem uma base familiar que leva ao engajamento, né? Ou um pai, ou um avô, uma mãe, um tio é ligado, né, à política de alguma forma, né, a esse engajamento político-social. É bem o que tu falou no começo, vem junto com a criação, com a educação lá de pequenininho até ficar virado. Exatamente, né? E o Afonsinho, ele surgiu, nasceu em São Paulo, apesar de ser de Jaú, a mãe dele era da capital, foi ter ele na capital. Aí ele cresceu em Jaú, tal, começou a jogar lá no 15 de Jaú, teve um técnico que foi jogador do rolo compressor, agora acho que é chinesinho, se não me engano, não me lembro agora o nome do técnico, que jogou no rolo compressor do Inter. E aí depois foi pro Botafogo, fazer teste e tal, passou no teste, e ao mesmo tempo ele passou no vestibular para medicina. E começou a fazer as duas coisas ao tempo, jogar bola e estudar medicina. E aí na medicina ele começou a ter contato com o movimento estudantil, né? Tanto que em 68, quando o Botafogo disputou, foi campeão do Carioca e campeão da Taça Brasil,
com alguns meses de diferença, ele participou, entre os 2 títulos, ele participou da manifestação dos 100 mil, em 68, que foi, logo depois acabou vindo o AI-5 e tal, né? E numa excursão para o Botafogo fez para o exterior, quando ele voltou com barba e cabelo comprido, né? E aí a diretoria do Botafogo afastou ele, alegando que seria esse o motivo, né? Que ele não podia parecer um rei do iê. Segundo eles, o rei do iê usava um barba e cabelo, né? Cabelo comprido. Né? Só que os Beatles foram usar barba bem mais adiante, né? Não era na época do iê, mas para ver a alegação dos caras, né? Só que, na verdade, afastaram ele por ele ter essa ligação com o movimento estudantil. Ele já estava no radar também, né? Já estava no radar, sim. Ele foi investigado pela ditadura por causa disso, né? E por ser uma liderança dentro do clube, né? Só que era uma liderança de questionar, né? E o prêmio, e o salário, essas coisas assim. Ele questionava muito, ele ganhava bem porque ele era craque, né? Ele mal surgiu no time, ele já virou capitão, porque ele era líder, né? Claro. E dizem que ele jogava muito bem, né? Tal. E aí em 70, 71, ele entrou na justiça para ter o passe livre, porque o que o Botafogo fez? Afastou ele dos treinos, depois afastou ele do time principal, depois afastou ele dos treinos, sem nem liberar material para ele treinar, nem treinar sozinho ele podia. E não negociava ele. Tinha o contrato lá, que na época era contrato, não era contrato que nem agora, que é de 5, 4, 2, 3 anos, né? Era contrato vitalício quase, né? E não negociava ele. Tinha clubes que queriam jogar com ele, queriam ele no clube. Que ele criou lá o Trem da Alegria, né? Exatamente. E aí, enquanto ele batalhava na justiça, ele criou o Trem da Alegria. Por que ele fez isso? Na época, os clubes brasileiros tinham plantéis pequenos, 18, 20 jogadores. Então saíam, os jogadores eram escanteados, ou vinham da base e não conseguiam lugar no time e não tinham onde jogar. Aí ele criou o Trem da Alegria, que era para juntar os jogadores que não atuavam e jogando. Daí faziam partidas em cidades do interior e coisa assim, né? E o Trem da Alegria até hoje existe. Seguido joga em principalmente no Rio lá, né? Que é onde é a base dele. Né? Ele joga ainda. Jogar. Trem da Alegria, sim, jogam. No documentário esse, eu vi o documentário do... É uma série de 4 documentários. Agora me falhou o nome do cineasta, tá? Que o primeiro documentário é o Barba, Cabelo e Bigode, que é os 3 juntos, né? Que é o Paulo César Caju, Ney Conceição e Alfonsinho, eles juntam os 3 para conversar e tal, e aí mostra eles jogando no Trem da Alegria, lá num dia, lá num campinho lá no Rio. Daí já teve o do Ney Conceição, que é bem bacana. O Ney Conceição é uma figuraça, assim, é um que poderia ter entrado no time, né? Na época eu não conhecia a história dele direito, né? É um cara que sempre foi contestador, né? Ele contesta a lei do impedimento, né? Várias questões assim, do futebol e também da sociedade em si, né? E o Paulo Sérgio Cazu, que foi um dos primeiros jogadores negros do Brasil a falar sobre o racismo, né? Quando o Botafogo foi fazer uma excursão pelos Estados Unidos, ele tomou contato com os Panteras Negras, né? E passou a usar black power, aquelas roupas bem espalhafatosas, né? Da época, lá dos anos 70, né? Calça boca de sino, coisa assim, né? E isso foi muito mal visto na sociedade, né? Um jogador de futebol se vestir daquele jeito e tal, e para um negro também, né? Eram 2 preconceitos em um só, né? Que durante muito tempo ninguém queria que os filhos fossem jogador de futebol, né? Então era uma coisa que era mal vista antigamente, né? Ia ser jogador de futebol quem era da vila e coisa assim, né? Então o Caju junta essas coisas assim, né? São 3 histórias, são 3 personagens bem bacanas assim do futebol brasileiro, né? E o outro brasileiro que tem da democracia é o Reinaldo, né? O atacante do Atlético, que comemorava o gol com o punho cerrado, né? Punho direito cerrado, que é outro personagem assim fantástico, assim, né? Tem uma história, ele foi pro time principal do Atlético com 15 anos, né? Jogava muita bola. Eu me lembro, eu tinha 7 anos, eu vi ele jogando pela TV, né, claro, com o Atlético, naquele Atlético de 77, que foi o primeiro e único vice-campeão brasileiro invicto, né? Ele não perdeu uma partida, perdeu a final nos pênaltis, né? Mas ele foi invicto, né? O campeonato todo foram 18 jogos e o Reinaldo marcou 28 gols, né? Então, para ver o faro de gol que ele tinha, né? Diz que no primeiro treino que ele teve com o Atlético, ele deu janelinha, balãozinho nos caras que eram considerados assim os melhores zagueiros do Brasil na época, né? E os caras queriam bater nele com 14 anos. E o Reinaldo tem, dentro desse padrão que eu falei da educação e tal, ele tem um pouquinho diferente. Ele só foi se politizar mesmo
já profissional do futebol, quando ele teve as lesões no menisco, né, nos 2 joelhos, que com 20 anos ele já não tinha os meniscos dos 2, né? Então, em 75 para 76, ele passou um tempão em recuperação em casa, e aí, em contato com uma família vizinha, ele começou a ler. O pai da família vizinha era juiz, tinha vários livros de filosofia e política e tal, e ele começou a ler e começou a conhecer. Daí conheceu pela leitura o movimento Panteras Negras também, que tinha o Punho Cerrado, né? Aí ele conheceu a história dos 2 atletas americanos, o John Carlos e o Tommy Smith, se não me engano o outro nome, que em 68, quando venceram a prova dos 200 metros nas Olimpíadas do México, na cidade do México, subiram no pódio e fizeram o gesto do punho cerrado, né? Sim. E aí ele conheceu aquela história e achou fantástico. Ele, vou começar a comemorar meus gols assim. E aí começou. E aí quando perguntava para ele dizia, isso é do movimento negro, Panteras Negras, é um gesto socialista. E aí começou a dar entrevistas defendendo a democracia, né? A volta da democracia e coisa. E aí em 78, quando a seleção brasileira foi para a Copa da Argentina, né? Como ia ser disputada no inverno, a seleção fez uma ambientação aqui em Porto Alegre. E aí na despedida, o Geisel veio de Brasília para Porto Alegre e a seleção foi lá para o Plácido Piratini, teve um converscote lá, aquela mesma coisa que o Pinochet fez em 74 com o Chile, né? E aí o Geisel, um dos militares que estava lá, chamou o Reinaldo, vem cá que tem alguém que quer te conhecer. Aí levaram só os 2 para uma sala e aí estava lá o Geisel. E aí o Geisel pediu para ele, conversou com ele, tal, disse que ele jogava bem e coisa, e aí disse, não comemora o gol daquele jeito, né? Deixa a política com a gente e joga só o futebol. Aquela coisa assim, né? Fica quieto, atua. Te dá um conselho, vamos dizer assim. E aí no primeiro jogo, Brasil e Suécia, o Brasil perdendo por 1-0, o Reinaldo faz o gol do empate, ele vai lá e comemora com o punho direito cerrado, né? E no jogo seguinte ele não joga mais. Aí entra o Dinamite. Aí entra o Roberto Dinamite, exatamente. Que louco. Acho que esse ponto que o Carmelito resgatou lá do início da fala, acho que é importante para a gente encaminhar o encerramento, que é o de não exigir, né, militância de ninguém, né, gente? Não classificar o atleta como alienado e ficar exigindo postura, porque todos nós temos a nossa trajetória, né, a nossa história, a gente tá aí tem as nossas formas de luta e militância, às vezes porque foi influenciado por algum contexto familiar ou uma figura de um professor, sei lá, alguma experiência de vida que traz as coisas para nós. Né? O jogador muitas vezes é privado disso. E os próprios livros do Roberto mostram isso, né? Tem lá o Rachid da Argélia, por exemplo, que presenciou o massacre na Argélia, da ocupação francesa. Tem a história do Sócrates vendo o pai queimar os livros. Tem o Reinaldo vendo um vizinho ser preso, né, pelo regime militar. Então a gente tem que entender que tudo é construção também, né? E não ficar exigindo, que nem o Roberto falou a fala do Juca, né? Não exigir o sacrifício com o pescoço dos outros, né, Roberto? Sim, isso é fundamental. O que eu penso quando comecei a escrever esse tipo de história, que começou lá no Além das Quatro Linhas, né? Com a história da camisa do Corinthians e a do defensor, né? Minha ideia é mostrar que é possível fazer. Né? Tanto que eu não faço crítica a quem não faz, né? Eu mostro o que é possível fazer, né? Tipo, mirem-se nos exemplos, né? Dá para fazer, dá para ser campeão mundial lutando contra isso, né? O Lilian Thuram e o Abdul Varela são exemplos disso, né? Lilian Thuram, em 2001, ele se recusou a jogar na Lazio. Ele jogava no Parma, que é um time menor, né, que é a Lazio, né? E ele disse, não jogo na Lazio porque eu não jogo para fascistas. E a Lazio é um clube italiano conhecidamente ligado ao movimento fascista, né? Italiano era o clube do Mussolini, né? Até hoje ainda tem questões ligadas, né? A torcida está proibida, mas sempre leva alguma ação, né? E teve até, acho que foi ano passado, ou 2018, na Liga Europa, um time escocês foi jogar com a Lazio e a torcida escocesa brincou, né, com sigam o seu líder, né, mostraram lá, levaram uma foto do Mussolini enforcado de cabeça para baixo e tal, e aí isso, exatamente, e aí no jogo de volta, o jogador do clube escocês marcou um gol, um jogador negro, acho que é importante frisar isso, um jogador negro do clube escocês marcou um gol, e ao comemorar, ele comemorou plantando uma bandaneira. Achei fantástica aquela. Recado dado, né? Exatamente. Né? Então, sempre é possível ter, né, em algum momento, né? E é possível fazer isso
em grande jogando, né? Um exemplo que eu trago aqui é muito recente, né? O Jean-Pierre, que é um jogador do Grêmio, né? Ele sempre tem postagens no Twitter assim bem interessantes falando sobre os trabalhadores, né? Questão salarial. Eu até já vi um cara criticando, mas tu ganha um catatal de dinheiro no Grêmio, como é que tu tem que falar isso? Aí ele, não, mas eu não posso falar que os outros ganham mal. Né? Não tem que só porque eu ganho bem eu esquecer o resto, né? Então é bem isso. Na assim, sociedade, né? Exatamente. Né? A gente não vive. Ninguém é uma bolha só. Claro, existem as bolhas, né, que a gente conhece, que dizem que foi nas redes sociais, mas a gente sempre viveu em bolhas, né? Pequenas, grupos, o grupo do trabalho, grupo da escola e coisa assim, né? Mas o negócio tem que tentar olhar para fora da bolha, né? Mano, recadinho final. Não, na verdade, eu queria só agradecer, cara. Uma aula aí para nós, né, cara? Sensacional o episódio, vai ficar. E é muito bom a gente falar, né, cara, desse viés do futebol, né, cara? Eu acho que precisa. Quanto mais a gente falar, acho que a gente está contribuindo para a mudança, né? Claro, de forma humilde, a gente é humilde, mas eu acho que é importante a gente falar. E eu só queria agradecer e queria que ele falasse sobre os projetos dele que vai ser lançados, ou que se tem alguma coisa para ser lançada próximo agora, para ele falar, e agradecer, né, cara? Só posso agradecer, que foi muito legal. Obrigado pela uma aula aí, que é um assunto que eu sou apaixonado, assim, quando eu começo a falar, eu falo, né? Até peço desculpa, né, por ter falado demais. Mas Imagina, é isso mesmo. É o tipo de assunto que Já fica eu convidado gosto. para um Assim. outro. Não, pode. Quando quiserem, é só chamar que eu participo aí, com o maior prazer. Sobre trabalhos que estão para sair aí. Tem uma revista de São Paulo, que é da editora Dolores, se chama Contra-Ataque. É uma revista anual que reúne vários textos sobre futebol, e vai ter um texto meu lá sobre um zagueiro argentino que era titular do time do Luiz César Menotti, ia jogar a Copa de 78 e resolveu abandonar a Copa por várias questões, entre elas a ditadura. O cara era tido como... Ele era o capitão do time, né? Ele marcou a mudança do futebol argentino de 74 para 78, que antes de na Copa de 74 a AFA resolveu, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, porque estava muita pancadaria e coisa assim. E aí chamaram o Menotti, que era um técnico bem mais pensador do futebol, né? Questão mais técnica, assim, né? E a gente não pode esquecer, apesar dos pesares, né, da ditadura, daquela coisa do 6-0 no Peru e tal, aquele time da Argentina era um baita time de futebol, né? Sensacional. Então, nessa Contra-Ataque vai ter um texto meu. Eu estou há algum tempo já trabalhando um novo livro, que eu ainda não sei o título, não tenho ideia, que eu vou juntar histórias que sobraram do Democracia, com outras coisas que eu fui pesquisando, foi aparecendo na minha timeline, porque eu sigo muitos sites, canais de vários países ligados a futebol e política, né, que é uma coisa que tem crescido bastante. Então ali sempre pinta alguma história de algum jogador, algum time, alguma torcida, alguma coisa assim. Então eu estou juntando essas historinhas, né, pesquisando para tentar aprofundar alguma coisa, e vou juntar elas, né, numa coletânea de textos em homenagem ao Eduardo Galeano, que é um mestre que eu tenho, assim, né, que eu considero ele antes do futebol ao sol e sombra, eu já gostava muito dele. A partir dali, então, comecei a gostar mais ainda, né? E também porque, homenagem a ele, porque no meu primeiro livro, Além das Quatro Linhas, o Juca escreveu o prefácio, e ele encerrou o prefácio dizendo que o Eduardo Galeano adoraria o livro de Roberto Jardim. Então aquilo ali ficou uma coisa assim que, quando eu li, né, o editor, o Fernando Villarraga, me sugeriu, quem sabe a gente não tenta o Juca pro prefácio, né? Aí eu, não custa tentar, né? Aí eu liguei pro Juca, pro escritório dele, e ele falou, tô entrando numa reunião agora, me manda, se não for urgente, me manda no e-mail, que aí depois a gente conversa. Eu, tá, tudo bem. Aí mandei o e-mail, pretensiosamente, ali perto do meio-dia e tal. Aí almocei, levei a filha pra escola, vim pra casa, fiz as coisas que eu tinha que fazer, busquei a filha na escola, e quando eu chego em casa, a filha vai pro banho, eu abro o e-mail, assim, pum, tá lá, já o texto do Juca Kfouri, né? Eu pedi, será que poderia escrever o prefácio? Ele nem disse assim, posso sim, depois eu te mando. Não, ele já mandou o texto. Fantástico, assim, né? E assim foi também do Democracia, quando eu convidei ele pro prefácio também, ele, já mandou direto o texto. Quando eu fiz, que o Democracia saiu agora pelo selo do Ludopédio, né? Que
portal Ludopédio lançou uma editora e lançou um selo que é a coleção Campo de Jogo, que vão ser vários livros, né, com uma capa, sempre o mesmo tipo de modelo de capa. O meu livro é o 2, mas foi o primeiro a ser lançado. Então, agora está saindo o primeiro mesmo, que é uma coleção de 10 reportagens dos 10 anos do Ludopédio. E o ano passado eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para transformar ele em livro mesmo, né, que eu tinha feito na Amazon como e-book e livro de impressão sob demanda. Só que como o dólar estava ficando muito caro, né, nessa questão política social brasileira, aí, né, as pessoas antes reclamavam que o dólar estava caro, não dava para ir para a Disney, vai ver que agora dá, né? Mas tudo bem. Eu resolvi tirar da Amazon, né, e lançar o financiamento coletivo. E aí eu mandei tem que ter aquela coisa, tem que ter um vídeo para pedir e tal, né? Eu fiz o vídeo, mas mandei um convite pro Juca, perguntei, será que você toparia fazer um vídeo, assim, falando que eu vou fazer a campanha dele? Ele nem disse, não, passo e te mando, ele já mandou o vídeo, sabe, uma coisa assim bem... E eu só conheço ele, assim, de contato telefônico, falei com ele 2, 3 vezes por telefone e o resto por e-mail, né? Então é um cara muito solícito, assim, né? Pelo menos comigo sempre foi, né? Roberto, tu também tem, assim, tu é um cara, como tu é um cara iluminado, um cara que merece ter essa atenção de gênios, que nem é o Juca. Um outro cara que a gente precisa destacar, que foi, eu acho que é do teu primeiro livro, se eu não me engano, é as artes do Gonza, né, Rodrigues? Não, é o do Ludopédio. O Gonza Rodrigues é os 12 personagens do Ludopédio, que são 11 jogadores, né, do 1 ao 11. E o técnico tem uma caricatura do Gonza. Cara, coisa linda, cara. E ficou fantástico, assim, ele fez um trabalho, ele me pediu os textos, né, para ler, e cada um deles ele criou um trabalho, assim, que conecta com o texto, né? Tem, por exemplo, o Agustin Lucas, que é um zagueiro uruguaio, que sempre jogou por times pequenos lá no Uruguai, que ele é poeta, jornalista, escritor, e é um cara que pensa futebol, assim, de uma forma diferente. Ele fez uma ilustração que tem um poema dele por trás, tem coisa assim, o Caselli, ele fez, o cabelo do Caselli é todo encaracolado, né? Cada caracol, assim, é um rosto de uma pessoa que tu identifica ali que são pessoas dos anos 70, assim, tipo, se eu não me engano, tem o Allende ali, tu olha, assim, uma das personagens, bem pequenininha, ele tá ali, eu acho, parece o Allende esse aqui, né? E acho que deve ser, né? Então, cada personagem... E o Democracia pelo Ludopédio eles me pediram para tentar mais um texto, né, de apresentação. Eu consegui um texto de apresentação de ninguém menos que Luiz Fernando Veríssimo, né? Nossa, que é acho talvez o maior escritor vivo do Brasil, né? Então, acho que eu estou bem acompanhado. Os textos de abertura e da contracapa do livro são os melhores do livro, né? Mas Não. Só fazer a propaganda, né? O Além das Quatro Linhas ainda dá para comprar. A editora Seguido imprime lá a Vento Norte Cartoneiro via Facebook, Vento Norte Cartoneiro, tá? É o nome da editora. E o Democracia Futebol Clube também ainda tem lá na lojinha do Ludopédio, que é ludopediofc.com.br. Como ele estava falando dos projetos, assim, eu vi um tempo atrás uma matéria, não me lembro onde, na TV fechada, que falava sobre os clubes da Alemanha Oriental. Cara, daria muitas histórias, assim. Eu gostaria eu me planejei para escrever o outro livro, o terceiro livro seria História de Clubes Engajados. Mas aí eu tentei as entrevistas, coisas como eu não falo alemão, meu inglês não é muito bom, tudo isso. Eu consegui uma entrevista com o pessoal do Red Star da França, que tem uma história fantástica, né? Fundado pelo Julius Rimet e tal, sempre foi um clube que teve um pensamento social, assim, bem marcante, desde a época do Julius Rimet, lá em 1900, e lá vai pedrada, 1903, eu acho que foi fundado o clube, se eu não me engano. Desde aquela época, ele tem um trabalho social, todos os jogadores da categorias de base ao profissional fazem oficinas de literatura, de cinema, de teatro, sabe? É uma coisa, assim, bem fantástica, e é um clube ligado à classe trabalhadora, fica numa cidadezinha ao lado de Paris, faz parte da região metropolitana, num bairro pobre, que é ligado à luta dos refugiados e coisas assim. É um clube que tem uma história bem bacana, assim, bem interessante, né? Consegui entrevistar eles, ainda não consegui fazer o texto, né? Por várias razões, assim, né? E tentei falar com São Paulo, com União Berlim, que também tem uma história fantástica, né? Que é o
o time que era do lado oriental de Berlim, né? Infelizmente não consegui, e aí esse projeto dos clubes está meio escanteado, assim, meio de lado, na gaveta, né? Ou no HD, né? Hoje em dia. Vai sair. Bom, meu recado final não é um recado, é mais um agradecimento ao Roberto, primeiro por nos atender e o mais importante de tudo, por ser um jornalista, um escritor, traz para a sociedade brasileira um assunto que é muito importante, que é o futebol e a política. Roberto, muito obrigado, viu? De coração, meu irmão. Carmelita, eu que agradeço as palavras aí, cara. Tu sabe que a gente se conhece já, sei lá, mais de 20 anos, né? E aí, nossa história, brincava com um colega lá, né, na época da Toyota, não, da GM, da Ford, lembra? E a gente sempre teve uma proximidade ideológica, assim, né, de pensamento, a gente sempre conversou muito, sempre discutiu bastante, assim, mas discutir no bom sentido, né? Eu agradeço muito assim, pelo espaço que eu tenho, que eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Então quando quiserem, é só chamar que eu participo aí de bom coração. É sempre bom falar sobre isso. O espaço vai estar aberto, com certeza, para quando os projetos saírem, a qualquer tempo, Roberto. Se quiser falar sobre democracia, política, futebol e sociedade, é para isso que a gente está aqui também, cara. Todas essas dicas que o Roberto deu aí, de documentários e tal, a gente vai buscar e vai colocar na descrição do episódio. Também os links, né, para as obras dele. E quero encerrar com uma frase do Roberto, que eu achei aqui no texto dele, que eu acho que vai ser um bom fechamento para o nosso episódio. Diz o Roberto: para mim, futebol só tem sentido se fizer parte da sociedade como um todo. Do contrário, não terá nenhuma importância nem fará diferença nenhuma na vida das pessoas. É isso aí, galera. Até o próximo Três Teses. Valeu a audiência de todos.